Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal para o estudo de O Livro dos Médiuns. Nós estamos na primeira parte, em noções preliminares, no capítulo 4, que trata dos sistemas. O item que estamos estudando é o 49, que fala do sistema multiespírita ou poliespírita. E Allan Kardec fala das consequências gerais deduzidas de uma observação completa e que agora formam a crença, pode-se dizer, da universalidade dos espíritas, visto que os sistemas restritivos não passam de opiniões insuladas. Então, ele enumera 10 consequências. Hoje estudaremos a de número 8, diz Allan Kardec. Todos os espíritos, em dadas circunstâncias, podem manifestar-se aos homens. Indefinido é o número dos que podem comunicar-se. Vejamos então o que nos diz o espírito Miramês a esse respeito. Com o título de Comunicação, ele começa dizendo: a comunicação dos espíritos com os homens vem desde a origem da raça humana na face da Terra, e isso se prolonga em todos os planetas habitados por ser lei da grande misericórdia. Quanto mais evoluído o globo, mais conscientes são os que se comunicam e os que recebem comunicações. Admirar porque esse ou aquele sensitivo percebe a presença dos espíritos e fala com eles é falta de raciocínio. Estudando a história universal, apesar das escassas informações, ainda assim se podem observar traços de notícias das comunicações dos espíritos com os que se encontram na carne. As vias de comunicação estão abertas por lei natural, e os meios de se aprimorarem os instrumentos de recepção das mensagens do mundo espiritual se encontram na codificação do Espiritismo, a qual serviram de instrumentos muitos médiuns que se fizeram refletores da personalidade valiosa de Allan Kardec. Queiram ou não as criaturas humanas, o intercâmbio se processa por muitos meios. Os fios das comunicações são vários, na urdidura da própria faculdade, até mesmo pelos sonhos, como visões, intuições, chegando às comunicações diretas por mediunidades afloradas, para provar que ninguém morre. A vida continua depois da chamada morte do corpo, e para a maior felicidade, o espírito volta tomando novos corpos, tantos quantos necessários, em busca de sua maturidade. Os espíritos que se comunicam na Terra são de diversos graus de evolução, desde o mais primitivo até aquele que já encontrou a glória, conquistando a consciência imperturbável. O número dos espíritos que se comunicam é sem conta na escala numérica. Como negar esse fenômeno? A incapacidade de aceitar tal fato vem da ignorância, e a ignorância existe por falta de maturidade espiritual. Estamos falando muito sobre médiuns e mediunidades por encontrar no mediunismo as portas por onde deves passar para conhecer a verdade mais acentuada, compreendendo que ainda existem muitos segredos da natureza para serem desvendados. O porvir deverá fazer conhecidos muitos lados das leis universais que agem nas criaturas, de modo que essas criaturas se encontram na escala de ascensão. Todos os recursos para a felicidade se encontram dentro de cada um, à disposição da vontade, e encontramos em Jesus Cristo os meios mais eficazes de despertar esses valores para a nossa paz interior. Seja lestes o Evangelho, torna a ler, buscando nele o esclarecimento sempre que precisares, porque a persistência vai-te-á ver nele e fluir dele para teu coração ideias que por vezes não tinhas. Batei e abri-se-vos-á. Se estamos dentro da eternidade, por que temer o tempo? O tempo para os seres humanos é uma ilusão necessária e no amanhã poderemos nos libertar do seu jugo pesado e viver no eterno, buscando fora de nós
as belezas imortais da vida, mas dentro de nós mesmos tudo o que existe de grandioso. Porém, faz-se necessária a sublimação dos dons que começam a flutuar em nossa mente, tomando firmeza em nosso coração. Se já estás consciente dos teus deveres, prossegue, aproveitando todos os momentos, pois por vezes um só ato de amor equivale a milhares de anos perdidos nas ilusões. Por isso nos fala os grandes da eternidade que fora da caridade não há salvação. Todos os espíritos, em dadas circunstâncias, podem comunicar-se com os homens, depende da permissão de Deus. E se o intercâmbio é lei natural que os homens não podem interceptar, assim como não pode parar um rio no seu correr, assim são as leis, ordenando todos os movimentos. Nada para, nascendo de Deus, para nós e de nós voltando ao Criador. Quem matou a morte foi a mediunidade, revelando aos homens que ninguém morre. Foram eles mesmos, sem o corpo, voltando, como fez Jesus no terceiro dia. Que queres mais? Deves alegrar-te, alegrando a todos, como faziam os discípulos de Jesus depois de sua ressurreição. Entrega-te ao trabalho de renovação, por saber que não existe a morte. Quanto mais se morre, mais se vive, reconhecendo que a glória de Deus se encontra dentro do coração. Afirmando as comunicações com os homens, podes notar o que ocorreu com o próprio Jesus. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Marcos registrou no capítulo 1, versículo 11. Essa ação mediúnica equivaleu à felicidade de muitos e à conscientização de que verdadeiramente Jesus era o Messias prometido para a salvação da humanidade. E quantas dessas comunicações vieram como misericórdia de Deus? Por que não poderiam continuar? A comunicação dos espíritos com os homens é lei universal, garantindo a certeza da vida imortal.